pra jogar lá. Não, eu tô botando ao vivo. Já estamos, inclusive, ao vivo aqui. Já entramos. Então, nós vamos dar uma continuidade por aqui, pessoal, tá? Então, aguardo vocês me dizendo aí se tá tudo certinho. Vocês estão conseguindo ouvir a gente legal? Estão conseguindo ver a gente, tá? Então, você estava falando, Mônica, né? Que da sua formação. Quer repetir um pouquinho pra gente? Perfeito, né? Então, eu estava contando que eu saí eu venho, né? Não saio, né? Mas eu venho nesse desenvolvimento, começo ali com a neuropsicologia, utilizando testes psicológicos, avaliação psicológica, e dessa linha eu venho para a TCC, escolho a TCC como abordagem clínica para atuar no consultório com saúde mental, por ser uma abordagem mais próxima do meu desenvolvimento de pesquisa, de conhecimento. E hoje, atualmente, né, atuo há 3 anos no consultório, né, com depressão, com ansiedade, com transtornos de personalidade. E aí, dentro dessas necessidades de demandas que estão acontecendo, eu estou indo também, atualmente, estou me especializando em terapia de esquema. Respondendo a pergunta, estou 100% online desde o dia 13 de março. Né, meus atendimentos, todos os meus clientes presenciais, eu já atuava com psicologia clínica online há 2 anos, né, então já atuo, já tenho pacientes internacionais, brasileiros que moram fora do país, me especializei fora do país também, para entender um pouquinho dessa demanda clínica. Então, para mim, assim, não foi muito impactante nem desafiador, porque eu já vinha nessa abordagem de online. Tá, Pam? Uhum. Então, foi mais desafiador para os meus clientes brasileiros, né, que não tinha esse hábito, mas a gente migrou muito bem e os atendimentos não foram, né, os tratamentos não foram prejudicados com essa pandemia, que foi muito bom para os meus casos clínicos, porque essa pandemia ela tem influenciado, né, os nossos movimentos psíquicos, né, querida? Então, as pessoas manterem a terapia, né, se adaptarem com flexibilidade aos movimentos que estão acontecendo é de extrema importância, né? Sim, porque quem não estava doente antes da pandemia está adoecendo com a pandemia. Então, Verdade. Quem já estava doente antes da pandemia precisa continuar se estruturando aí para que esses fatores externos não abalem, né, o mundo interno. O que eu queria sugerir, Mônica, para você colocar você ao vivo no Instagram também, para o pessoal ir ouvindo as suas respostas lá no seu Instagram, ao mesmo tempo que vão ouvindo aqui. O que você acha? Para você também Mas como que eu faço, assim? Eu entro como? Entra no ao vivo no seu lá, e aí eles vão ouvindo. Talvez eles vão conseguindo ouvir um pouco das minhas perguntas aí, né? Mas eu minimizo a tela ou eu entro lá como sua convidada? Não. Você vai pelo seu celular agora. Você tá no seu celular, na verdade? Eu tô usando o celular pelo Zoom. Entendi. Não, então acho que não vai dar certo as duas coisas ao mesmo tempo. É que eu achei que você estivesse usando seu computador, mas não tem problema não. Era só pro pessoal que tava, né, de repente indo pelo seu perfil, saber que a gente tava ao vivo de um outro modo. Mas depois você consegue passar o vídeo para eles, pode ser? Pode, tá tudo certo. Então tá, joia. Então vamos falar um pouquinho da TCC, né? O que você tem para contar aí pra gente? Conta pra gente o que é a TCC. Show, né? A TCC, ela é uma abordagem, né? Como várias outras que você já vem trazendo aqui para todo mundo. É uma abordagem de filosofia, mesmo de funcionamento de saúde psíquica, né? Então, a TCC, ela é uma abordagem com uma psicoterapia inicial, né? Breve, né? O que é isso, né? É uma estruturação presente, né? Bem direcionada à resolução de problemas atuais, né? Que busca ali modificar o pensamento do sujeito, né? E automaticamente esse funcionamento comportamental, a princípio disfuncional, por o ser humano estar em sofrimento, né? Então, assim, resumindo a TCC, ela trabalha muito com a cognição, que é a interpretação dos pensamentos, dos fatores,
e diante desses comportamentos externalizados, né? Então, a gente costuma dizer que a TCC, né, ela produz a mudança do pensamento, né, e dos sistemas de significação. Então, a partir do momento, né, que eu... tem uma frase, né, que é do Sartre, né, não importa o que fazem comigo, o que importa é o que eu faço diante do que me fizeram. Então, eu vejo a TCC muito de uma forma bem simplista, né, Pam, porque a gente, assim, estuda 2 anos para entender o que é e a vida inteira uma TCC, porque é um pressuposto teórico, mas que a gente encontra vertentes no dia a dia, né, cada sujeito, um individual, mas é uma abordagem muito voltada, se eu posso dizer, para ressignificar, né? Importa mais como eu vejo a situação do que a situação em si, né? Então, por isso que ela é cognitiva comportamental. Eu gosto de usar também a filosofia, né, para dizer sobre Aristóteles, né? Eu acho que Aristóteles sempre foi um grande TCC, né? Por mais que Beck descobre ali na década de 50, mas existem 2 mundos, né? O mundo externo e o mundo interno. Então, esse meu mundo interno, ele determina muito como eu vou me comportar nesse mundo externo. E essa ponte, como eu interpreto as situações, ela vai determinar como o meu mundo biológico, o meu mundo químico, né, o meu mundo interno, ele vai se comportar. Né? Então, eu posso ter uma depressão, eu posso ter uma ansiedade, eu posso ter um transtorno de personalidade. Então, a TCC, ela, né, você me ajuda, porque eu sei que você também é especialista na área, mas definir em si a TCC eu definiria, né, como voltada para as crenças, né, que a pessoa tem, que é o funcionamento da identidade. Eu acho que ela entra muito nessa linha aí de explicação. Isso. Né? Acho que é legal a gente lembrar, né, que a TCC ela trabalha com aquela tríade, né, TCC de 2ª geração, né, com a pensamento, emoção e comportamento, né? Então, ela vai trabalhar nessas 3 áreas aí, principalmente, né? A partir disso, então, a gente consegue aí transformar, né, questões, demandas que os pacientes vêm trazendo pra gente, né, Mônica? Eu trabalho já com uma TCC de 3ª geração, então é um pouquinho diferente da de Beck, né? Então, a gente trabalha um pouquinho mais, na verdade é uma abordagem que ela vem mais da comportamental, né? Porque meio que a TCC foi uma junção, né, da parte cognitiva com técnicas da comportamental de 2ª geração, né? De Beck. Mas já a 3ª geração, ela vem mais para o comportamento, né? Mas, basicamente, também não deixa de levar em consideração, né? Também essa questão do pensamento, essa questão das emoções, né? São terapias cognitivas, comportamentais de 3ª geração, né? A psicoterapia analítico-funcional, a DBT, né, a própria terapia de aceitação e compromisso, né? Então é só para explicar um pouquinho aí pro pessoal, né, que tem essa vertente, né? Isso. Porque assim, né, Pan, se a gente for pegar a história da evolução da psicologia, como a história do desenvolvimento da humanidade, são bases, né? Então surge uma necessidade, a gente cria aquela resposta de uma necessidade sempre voltada para o desenvolvimento e sobrevivência humana. E aí depois vão surgindo outras gerações, outras modernidades, e essas bases teóricas, né, elas vêm nos apoiando a sempre se desenvolver. Então, assim, falar de TCC, nós estamos falando de uma abordagem científica, né? Mas que a gente que está no consultório, né? A gente está falando de uma abordagem que deu início ali na década de 50, né? Ele vem da psicanálise. Né? Então, até para quem quer entender a história, né? A Beck é um psicanalista. Na década de 40 ele ganha uma bolsa de psicanálise e ele começa a estudar depressão, né? Então ele começa a trabalhar com pacientes depressivos e ele começa a entender a estudar sobre sonhos.
Então, um pouquinho mais para frente, 10 anos depois, ele vem na década de 50 falar um pouquinho sobre estudos dos sonhos para pacientes depressivos. E aí que é onde eu, na minha análise, entendo que é onde a psicanálise, ele vem com essa base da psicanálise e ele consegue meio que criar, né? Ele cria uma nova abordagem científica, porque ele fala assim, peraí, né? O conteúdo do sonho com o conteúdo psicoconsciente é muito parecido, né? Os pacientes estão sempre se criticando, eles estão sempre se né? Se reduzindo, né? Sendo pessimistas. E é onde ele entende, né, que ele ajudando os pacientes dele a organizar esses pensamentos de autocrítica para uma aceitação, para uma interpretação mais confortável, mais assertiva, a redução da depressão acontece e o paciente consegue se reequilibrar enquanto identidade positiva. E é muito interessante, né, porque nessa manobra ele traz muitas aberturas, né? Então, assim, é o que eu costumo dizer, não existe dentro da psicologia o que é certo e o que é errado, né? Existe o que vai funcionar para a gente trazer a saúde mental e o reequilíbrio integral do ser humano, né, Pam? Exatamente. Então, ele vem aí, né, treinando, por mais que ele vem de uma linha, né, quem diria, né, TCC, comportamental com psicanálise, mas tudo é ciência da psicologia, né? Então, aí a gente vê esse surgimento de uma abordagem que ela é voltada para os pensamentos automáticos negativos, né? Exatamente. Bom, e assim, vamos tentar explicar para o pessoal também, a TCC, ela é uma abordagem mais subjetiva ou ela é uma abordagem mais diretiva? O que você percebe aí na sua prática, né? Bom, eu não vou nem pro sim nem pro não, tá? Porque, assim, a gente tem uma visão da cognitiva comportamental muito técnica. Eu acho que essa visão ela é muito superficial, porque quando a gente trabalha com a fundamentação teórica, a gente percebe que ela não é técnica, né? Ela tem protocolos, né? Ela tem modelos diretivos, no sentido de, como Beck, ele sempre foi um professor, ele sempre teve uma carreira acadêmica. Então, eu brinco que o sobrenome dele é ABNT, né? Ele sempre tem protocolos. Né? Eu que estudei, eu tive a honra, né, de estudar com o nosso cientista aqui brasileiro, né, da Universidade do Rio de Janeiro, que tem o manual, né, do Vencendo o Pânico, né, que é o Ranger. Né? Então também é muito, ele tem uma metodologia, né? Por quê? Porque é um professor, sempre veio dessa linha acadêmica. Então, quando a gente estuda a história de Beck, você vê que ele vem de uma linha acadêmica. Então, ele criou muitos protocolos, ele foi muito metodológico no sentido de ser empírico com os resultados, né? Que quem estuda, quem vem dessa linha de doutorado, tem que dar resultados empíricos, né? Então, ele cria essa abordagem da TCC dele muito pautada em metodologia. Então, a gente olha isso, a gente tem essa visão de ser muito quadradinho, né? Mas, na verdade, é uma base, um pressuposto que ele traz pra gente como o que ele fez e como ele conseguiu mostrar os resultados do que ele fez. Mas eu acho que nós somos muito autônomos no consultório, né? Para estudar essa subjetividade, porque o ser humano, ele é subjetivo. Então, é difícil responder. Eu vi essa pergunta quando você colocou, né, assim, e pode ser um pouquinho de cada um, né? Tem momentos que a gente vai ser mais diretivos, no sentido de direcionar o cliente, porque ele realmente tem momentos que ele... a gente tem que aplicar uma escala, né, de ideação suicida, ou uma escala de depressão, ou uma escala de ansiedade que é objetiva, né? É sim ou não, respostas muito fechadas,
Mas, ao mesmo tempo, né, a gente tem que interpretar essas respostas, né? Por trás daquele número tem uma história subjetiva. Então, eu acho que a TCC, ela navega por todos esses lados. Eu acho que ela não segue só uma linha objetiva, assim, diretiva, mas a gente tem que entender por trás desses números, mas ela é uma abordagem bem protocolada, né? Você faz o diagnóstico, você entende o tratamento e você leva o cliente naquele objetivo que ele busca. Se for falar assim, ela é diretiva, né? É mais ou menos isso que eu ia falar, né? Se a gente fosse comparar com uma outra abordagem, como a própria, né, psicanálise, ela é extremamente diretiva, né? O que não quer dizer que a gente esteja querendo dizer que isso seja algo ruim, ou que vai deixar passar algum detalhe importante, ou que o paciente não vai ter o espaço, né? Ou que ele traz de demanda no dia não seja importante, né? Mas normalmente a gente tem um protocolo, né? A gente tem uma formulazinha, né, de trabalhar ali. Um caminho, né, Isso. uma orientação, né, um norte, porque não deixa de ser, eu não sei se nenhuma abordagem não é diretiva, né, acho que até a psicanálise em si, porque a gente segue um conteúdo de um conhecimento científico, né, então, para provar aquela veracidade do tratamento, a validade do tratamento, né, foi seguindo um caminho, né, então, essa visão que nós, TCC, somos técnicos e enrijecidos ali, eu acho que a gente pode substituir por uma abordagem, a gente está falando de uma abordagem que foi descoberta na década de 50, né, então, assim, é óbvio que hoje, a gente no século XXI, não tem como você seguir à risca, porque muitas coisas foram, outras doenças, outras formas de adoecimento, outras demandas externas, como a gente tem a pandemia, né? Beck, lá na década de 50, não estudou os aspectos adoecedores e patológicos de uma pandemia, né, querida? Sim. Então, eu acho que nós que somos psicólogos clínicos, esse movimento, essa atualização de conhecimento, de encontrando abordagens de profissionais e criando a nossa própria abordagem no consultório, né? Porque nós também estamos criando o nosso próprio modelo diante das demandas, né? Exatamente, concordo plenamente, é isso mesmo. Mas, com certeza, uma pessoa que vai procurar a gente sabe que, de alguma forma, a gente tem uma metodologia, né? A terapia cognitivo-comportamental tem essa metodologia, né? Que normalmente a gente vai seguir um pouquinho dessa metodologia, não que é totalmente fechado, né? Mas acho que é legal. Eu tenho muitos pacientes psicólogos, né, no consultório. E eu tenho uma paciente muito interessante, que ela é humanista, a abordagem dela de consultório, a abordagem de filosofia de trabalho dela é da humanista, né? Porque pensa, né? Um ser humano só estudar todas as abordagens de psicologia, a gente não vai dar conta, como os médicos também não dão conta, né? Sim. Escolhem especializações e abordagem. E a gente conversa muito, né? Porque para que eu entenda a linguagem cognitiva, a linguagem afetiva, o funcionamento das crenças dela, né? E é interessante que na terapia, né, daqui a pouco a gente para e ela fala assim, a gente está falando de humanismo ou de TCC? Eu falo que a gente está falando de saúde mental, né? Porque as coisas vão se misturando, né? Porque no final é tudo uma coisa só, psicologia, né? Exatamente. Concordo plenamente. É uma grande família, né? Eu acho engraçado que às vezes a gente fala isso, né, e é muito interessante. Sempre tem uma interligação, né, assim, a gente sempre, né, consegue, tanto que a gente estava falando, acho que foi com o Fabrício ontem, ele estava falando, né, por exemplo, que vira e mexe ele vai utilizar uma dessensibilização sistemática, né, que é algo, né, da TCC, da comportamental, e vai utilizar, né? E é muito engraçado porque não é porque ele é, né, da psicologia analítica que não vai ter
E aí ele falou ontem, né, da questão da imaginação ativa. E eu falei, gente, isso é muito, né, ACT, né? É muito terapia de aceitação e compromisso. Você fala, né? Então tá tudo no final meio que se interliga, né? Então a gente sabe que tem uma orientação e é lógico que os pacientes, eles vão, às vezes, procurando uma técnica que às vezes é um pouco mais subjetiva ou é um pouco mais diretiva, mas que é tudo muito flexível, né? Que a gente consegue não entender de tudo, mas a gente consegue navegar em todas essas possibilidades aí, né? Bom, é interessante, né, Pom, que o profissional, ele tem que se sentir confortável com a abordagem que ele estuda, né? Então, sim. Assim, eu lembro, eu gosto muito de contar essa história, que na minha época de graduação, né, eu ficava... Pronto, voltou. Oi? Desculpa. Voltou? Eu lembro que no 6º período, né, não sei se tem alunos de psicologia nos ouvindo aqui nessa live, né? A gente começava a estudar aquele monte de abordagem, né? Ai, meu Deus, é psicanálise. Ai, meu Deus, é comportamental, né? É cognitivo, é comportamental, é humanismo. E aí a gente ficava, né? Eu como aluna, assim, eu ficava assustada, que eu falei assim, caramba, né? Eu não dou conta de ser especialista em todas. Mas qual escolher? Todas são boas, né? Todas são maravilhosas. Verdade. E uma coordenadora, Cibele, maravilhosa, né, chegou e falou assim, gente, escolhe a abordagem a qual você vai ter mais facilidade, né? Deixa a abordagem te escolher, né? Você vai ler aquele conteúdo da abordagem e você, enquanto seus colegas de sala vão estar estudando cheio de dúvidas, você vai falar, caramba, é tão claro, você não entende isso. Então, essa abordagem te escolhe, né? Então, é muito interessante porque a gente tem que ser confortável na abordagem que a gente está atuando, né? Porque os desafios no consultório, né? Você, como psicóloga clínica, sabe? É um desafio muito grande, né? Porque o paciente, muitas das vezes, ele nem nos escolhe pela abordagem porque ele não tem esse conhecimento, né? Ele não ouve falar das abordagens, né? Ele é leigo nesse conteúdo, ele vai por indicação, ou ele vai pelo plano de saúde que deu uma indica... travadinha, Mônica. Oi? Voltou. Ok, né? Então o cliente, ele chega muitas das vezes, né? Ou ele vem pelo canal das redes sociais, tá me ouvindo, tá te ouvindo e se sente confortável. Então, a gente tem que, enquanto profissional que escolhe uma abordagem, né, a gente também tem que entender que o cliente ali, ele não está buscando uma abordagem, ele está buscando sair do sofrimento ou do adoecimento, né, ou de um problema específico que ele está vivendo, né? Então, vender a abordagem, eu acho muito simplícito, né, mas é importante até para explicar para o cliente, porque pode ser que aquele estilo do profissional, a forma que o profissional também não dê certo, e a gente, enquanto profissional, a gente tem que ser muito... a gente tem que estar muito em paz para indicar um outro colega que a gente às vezes identifica que aquele perfil do cliente vai se adaptar melhor, né? Exatamente. Isso também é muito bonito pra gente, enquanto profissional, não falar assim, eu que não tô conseguindo, né? Não, porque às vezes aquele sujeito, né, diante da necessidade dele, tem um estudo científico que combina mais e tá tudo bem, né? Tá tudo bem, no final tá tudo bem, né? É uma psicologia só, né, querida? Exatamente, né? Às vezes, inclusive, né, eu acho que é legal a gente falar essas questões, né, porque é justamente isso que você estava dizendo, né? Às vezes não tem a ver necessariamente com né, o profissional ser um profissional ruim, tem tanto a questão, né, da afinidade com o profissional, mas também tem afinidade com essa questão da abordagem, né? Às vezes a pessoa ela vai procurando mesmo só, né, talvez resolver um problema, e aí às vezes ela não é que a psicanálise não vai conseguir resolver esse problema, mas às vezes o tempo que ela tá procurando, né, a forma que ela quer resolver precisa ser um pouco mais diretiva, né? E aí por isso
que é tão interessante que a gente tenha essa diversidade toda aí, né? Lógico que não é porque a abordagem A ou a abordagem B é melhor ou pior, né? Mas para que a gente consiga atender todas essas demandas, né? Todas essas necessidades, todas essas formas de ser também, né? E eu quero te dar muitos parabéns, né? Porque eu nunca vi nenhum profissional assim ser tão aberto, tá? Para poder trazer todas as abordagens numa rede social, para que todos nós, até a gente que é psicólogo, sabe? Porque às vezes a gente fala assim, eu não quero ouvir. Ontem eu fiquei assistindo aí a Caixa de Areia, né? Eu tô tentando te acompanhar, porque tá sendo construtivo para mim também. Que bom! Porque às vezes a gente fala assim, eu não quero saber de outra abordagem, porque eu já tenho a minha, já dá certo, meu consultório está cheio, meus pacientes estão, né, tendo resolução das situações que eles buscam. Mas, às vezes, a gente, enquanto profissional também, tem que entender as outras abordagens, até porque o nosso objetivo principal é levar o nosso cliente à resolução do problema dele. Às vezes não sou eu, mas se indicar alguém, já estou sendo uma profissional assertiva dentro do consultório clínico, né? Exato. Então, eu ouvi a Caixa de Areia, eu sou psicóloga clínica infantil, trabalho com crianças a partir de 6 anos, e eu falei, opa, né, essa técnica dá para me usar no caso clínico tal que eu estou tendo, né? Então, é muito legal e é legal também para os nossos clientes que estão aqui nos ouvindo, porque se ele acompanhar todo o ciclo das suas psicologias que você vai trazer, ele já vai procurar um profissional que combine mais com o perfil dele, né? Então, aquela caça ao psicólogo, às vezes eu vejo pacientes chegarem no meu consultório que já passou por 6 terapeutas, né? Então, olha o tempo que essa pessoa está em sofrimento, né? E talvez, pode ser que comigo eu vou ser a 7ª e ele vai em busca de outro. Então, quando a gente entende isso, né? Eu vejo isso no meu caso clínico ali, porque uma das abordagens da TCC é a gente levantar a problemática histórica, né? Então, quando um paciente ele vira para mim e fala, eu já passei por 6 terapeutas diferentes, né? E eu tento entender qual é a demanda da personalidade desse meu cliente. Porque pode ser que no final eu não feche um tratamento terapêutico com ele, eu indique ele para algum colega, né? Porque tem uma abordagem que é a necessidade do meu cliente. Então, assim, é um grande desafio, né, Pô? É um desafio. Sim, com certeza. Então, assim, parabéns pela iniciativa, porque você ajuda a gente que é profissional com essa live e ajuda o cliente que não entende sobre as psicologias, né? Muito legal, muito bacana mesmo, viu? Que bom que você gostou. A ideia era essa mesmo, né? Ajudar tanto os profissionais, mas principalmente os pacientes, né? Para que eles saibam que a psicologia é muito diversa. E eu acho que no momento que a gente está falando tudo isso, né, Mônica? A gente tá falando bem da psicologia, né? Estamos dizendo aqui, psicologia não é um negócio pequititinho, não, né? A gente é grande, a gente tem várias possibilidades, né? Não desista. Eu tenho sempre, às vezes eu falo isso para cada um que chega, né, no consultório. Eu falo assim, olha, não desista da psicologia. Desista desse psicólogo, né? Por exemplo, e esse psicólogo pode ser eu. Essa abordagem, né? Esse psicólogo pode ser eu. Continue tentando, vá para outra, pense em outras formas, né? Procure outras abordagens, né? Eu acho que às vezes a gente não perde, né, a oportunidade de ajudar muito mais quando a gente não fala um pouco disso, né? De que tem uma diversidade muito grande e que nós podemos ajudar muitas pessoas de diversas formas, né? E se não sou eu, o meu colega psicólogo, né, ou psicóloga vai poder fazer isso também de uma outra maneira, de uma maneira que seja mais confortável, né, mais orgânica para aquele paciente, para aquele cliente, né? Então essa é a ideia mesmo. Que bom que vocês estão gostando, gente, né? Tô curtindo isso aí, saber. Bom, acho que tem alguma curiosidade, assim, que você acha importante, Mônica, da gente contar um pouquinho sobre... a Mariana falou que travou aqui o vídeo do Instagram, Mariana. Vê se voltou pra gente. Estão conseguindo acompanhar aí, galera? Voltou, Mari?
Ainda não. Que estranho. Engraçado, no Instagram, só o áudio. Peraí. Pessoal, nós estamos aqui. Estão me ouvindo? Mas o áudio tá indo. Diz ela que o vídeo não tá indo, mas o áudio tá indo. Vamos continuar. E aí, depois o pessoal, se perdeu essa partezinha, quiser ver a gente, nossos rostinhos, pode assistir no IGTV ou no YouTube também, né? Então, vamos dar continuidade aí. Bom, e aí, tem alguma curiosidade, Mônica? O que você acha de a gente falar aí da TCC, que seja legal, que a gente possa contar aí para os pacientes, para que eles fiquem bastante curiosos, né? Como diz a Patrícia, fique curioso e venha para a terapia, né? Então, vamos falar de curiosidades aí para os pacientes. O que você acha? Não, curiosidade é com nós, né? Gente, olha só, é bem interessante que às vezes eu vejo as pessoas passarem por muito tempo de sofrimento. Porque a gente tá falando de sofrer, né, Pô? Eu digo assim, por mais que eu fui para fora do país, me especializei, mas eu observo assim, a nossa imagem de psicólogo muito apaga incêndio. Eu digo que a gente não trabalha, a gente ainda não tem muito esse campo aberto, que é o que eu desejo, a gente trabalhar na prevenção. Então, assim, a gente não tem muito essa visão assim, poxa, minha mãe teve diagnóstico de depressão, então eu vou procurar entender, eu vou pro terapeuta para fortalecer as fragilidades que talvez eu possa ter aprendido com ela, que talvez eu possa não ter sido ensinada a ter. Então a gente não vê isso. Eu não sei se você tem algum caso clínico assim, porque eu não tenho nenhum. Difícil, muito difícil. No geral, então, assim, no geral eu falo que é justamente isso mesmo. Espera o fogo acontecer para depois a gente procurar um jeito de apagar, né? Então, uma das curiosidades que eu quero compartilhar nessa live, tá? É a gente entender que a gente não precisa chegar no fundo do poço para buscar ajuda. E que tá tudo bem. Se você que está nos ouvindo está no fundo do poço, a nossa corda ela é enorme para te resgatar. Fica tranquilo, pode vir que a gente vai cuidar de você e a gente vai te tirar desse lugar. Mas, se você é uma pessoa que tem histórico familiar de pessoas que já tiveram um adoecimento psíquico, o que é o adoecimento psíquico, né? Instabilidade de humor. Tá? Então você percebe que você nem tem motivos reais, não tem nada de ruim acontecendo na sua vida, mas que você acorda, né? E abre o olhinho e fala assim, o dia tá preto e branco, nada tem graça, né? Você nem tá com Covid-19, mas até o seu paladar ele é ruim, nenhuma comida tá boa, você come sem sentir o sabor dos alimentos, né? As compulsões alimentares. Então, você não precisa ter perdas enormes para poder procurar ajuda, né? Então você já tem que começar a se perceber, né? Às vezes eu tenho pacientes no consultório que chegam numa crise de transtornos de ansiedade, com ataques violentos, né? Muito agudos de pânico, e que quando a gente vai fazer o gráfico histórico do adoecimento, a pessoa já está numa crise de ansiedade, já está vivendo um transtorno ansioso há 3 anos e não sabe, né? E aí quando você faz a pergunta, alguém na família tem doença mental? Tem, né? Então, assim, eu acho que isso é uma curiosidade da psicologia. Você pode se cuidar, né? Você pode... você não espera ter ruga para passar seus cremezinhos, né? De anti-ruga, porque a gente já entende, entrou nos 30 anos, o corpo vai começar a produzir menos colágeno, então a gente já faz uma coisa preventiva. Então, eu acho que uma das curiosidades que eu tento trabalhar muito, que é uma das minhas missões de psicologia, é dizer para as pessoas que elas podem sim procurar psicólogo na prevenção. Né? Então, assim, tô tendo um relacionamento amoroso que tá muito desgastante, tem momentos que tá bom, tem momentos que tá ruim. Vamos procurar um profissional para te ajudar a se organizar, a equilibrar. Sabe por quê? A nossa mente, ela é muito complexa, ela é linda,
nós temos tantas funções psíquicas e que a gente sai usando, né? Brasileiro, alguém lê manual? Ou quando você compra um produto, sei lá, eu comprei esse fonezinho sem fio, você acha que eu fui ler o manual dele? Acho que não. Né? Então a gente sai usando, né? Só que qual é o problema? Que vai ter um momento que vai parar de funcionar. E aí, como eu não li o manual, eu não sei se ele estragou, se eu tenho que colocar para recarregar. E aí que é o grande desafio, né? Então, eu acho que isso é uma curiosidade, tá? É por aí, é isso mesmo? A curiosidade isso. É o que eu posso contribuir da minha observação? Claro. Tem alguma coisa que você acha que seja específica da TCC, que seja curioso também? Sim, tá? Eu acho que a tríade cognitiva ela é muito bonita, tá? Porque quando os meus clientes, eles observam que eles podem mudar o seu estado emocional, é mágico, tá? Então, o que eu penso determina sim o que eu sinto, né? Mônica, tudo é assim? Não, porque também a gente pode, né, que é uma das minhas novas, não vou contribuir aqui porque eu ainda sou um bebê, estou estudando sobre a terapia de esquema, né, mas o nosso corpo, ele também tem registros emocionais que através desses registros emocionais pode-se ativar os pensamentos também. Então, não posso vir aqui falar que tudo né, assim, não posso carregar que a TCC é a verdade absoluta, né? Ela é uma das verdades, né, Fã? Então, uma das coisas específicas é eu entender que o meu pensamento, ele não é verdade absoluta. O que eu penso não determina quem eu sou. Então, eu posso estar aqui pensando agora, né? Eu sou a pessoa mais inútil desse mundo. Duvida desse pensamento. Começa a botar ele em xeque. Né? Questiona ele. De onde que eu tirei isso que eu sou a pior pessoa do mundo? Quem me disse isso? Está escrito em algum lugar? Que verdade é essa? Né? E aí quando eu começo a duvidar, né, fazer a checagem de evidências, que é uma das técnicas da TCC, tá, pessoal? O que é essa checagem de evidência? Eu identifico esse pensamento automático que está alterando, está me gerando emoções desconfortáveis, eu olho para ele, né? Mônica, é fácil fazer isso? Com um terapeuta é fácil. Com treino é fácil, né? Com treino, né? Né? Então, você olha para aquele pensamento e você começa a buscar evidências que faz esse pensamento estar ali, que é a favor desse pensamento, e também você vai descobrir que você tem evidências que vai contra esse pensamento. Hoje eu tenho 35 anos, me sinto inútil. Por que eu me sinto inútil? Mônica, eu perdi o emprego. Tá? É uma evidência que favorece o pensamento de ser inútil. E aí você pergunta assim, e quando você estava empregada, você se sentia inútil? Não. Então você quer dizer que você não é inútil, né? O tempo todo. Você está sendo inútil porque você está desempregada. E aí naquele momento a pessoa, o pulmão dela enche de ar, né? E ela fala assim, caramba, né? É só um desemprego, é só um detalhe, isso não determina quem eu sou. E aí a pessoa, de tristeza, de 0 a 100, ela começa a se sentir 30% somente triste. Fica mais fácil para ela administrar e agir no mundo. Então, essa tríade cognitiva do Beck e essa checagem de evidências, que é uma outra técnica que ele cria a partir da tríade, ela é muito interessante, né? Então, o paciente, o ser humano, eu, você, ou qualquer pessoa que tenha acesso a esse conteúdo, ele consegue perceber o que está alterando o humor dele, né? E aí ele não se ataca e não ataca ninguém, né? Então, ele não vai... Porque tem isso, né, Pô? Pessoas doentes fazem outras pessoas ficarem doentes também. É contagiante. Verdade. Não é vírus, não é bactéria, mas é comportamental e afetivo, que é tão poderoso quanto. Exato. Né? Então, eu digo que quando a pessoa ela começa a se entender, a se perceber,
ela consegue se alterar. Então, outro exemplo, dá tempo ainda? Acho que dá. Tá? Eu tenho um paciente com alta, mas iniciou a terapia por ataque de pânico, tá? Então, ele tinha sensação de morte, pronto-socorro, diazepam na veia, aquele quadro clássico de pânico, tá? Então, ele procura terapia e ele começa a entender que o pânico dele era por um estresse corporal. Ele tinha a crença, né? Essa crença aí é como a pessoa se vê, como ela se sente, é como se fosse uma rede, só passa o que essa crença permite. Então, ele começa a dizer o quê? Né? Eu tenho que dar conta de tudo. Ai, meu Deus, será que tem alguém nessa live que tem essa crença? Tem que dar conta de tudo. Né? Ansiedade não é o mal do século à toa. Com certeza alguém que vai estar ouvindo a gente vai se identificar com essa crença, né? Tenho que dar conta de tudo, não posso falhar, não é assim? Tem que ser boa o tempo todo. E quando não, aí passo a não ser boa o suficiente, né? E aí eu venho compensar me esforçando além do meu limite. Aqui que tá a questão, né? Uma super curiosidade. O que não sei se você chegou, se alguém tá aqui, né? Mas se leu O Capitalismo de Karl Marx, né? Nós estudamos isso na psicologia. Hoje eu entendo o porquê e agradeço a graduação por ter me ensinado a administrar essa história do capitalismo, porque é onde surge a psicologia, né? Então a gente quebra o feudo, né? Quando a gente diz assim, eu posso tudo que eu quero. Mentira. Não acreditem nessa frase, né? Nós somos seres humanos limitados, nós somos orgânicos, nós somos seres humanos biológicos, nós somos matéria. Existe sim um limite, né? Então, assim... E isso não precisa ser ruim, né? Não quer dizer que você não possa melhorar, não quer dizer que você não possa alcançar coisas muito legais. Só quer dizer que você tem que aprender qual é esse limite e respeitar ele, porque ele é importante para você também, né? Esse limite, ele é uma estratégia de sobrevivência. Sim. Sabe? Reconhecer esse limite é continuar evoluindo. Se eu não conheço o limite, né, eu me coloco à destruição. Isso é muito sério. Né? Então, esse cliente com ataque de pânico tinha essa crença que ele podia tudo. Ele trabalhava 26 horas do dia, né? Será que tem alguém aqui na live, né, que quando põe todas as atividades do dia que faz, tem quanto tempo de descanso? Nós somos uma máquina, né? Coloca o celular, né? Dependendo do tempo que você fica com o celular ou com o computador, põe a mão na bateria, ela tá super quente. Nós também, nossa mente também, isso é uma curiosidade da TCC, né? A gente tem que entender essa cognição, né? Esse funcionamento também que é biológico. Né? E aí é muito interessante que quando ele começa a entender que quando ele se esforça biologicamente demais, o cérebro produz muita adrenalina, ele entra num estado de alerta e vem a crise de ansiedade. Eu achei tão bonitinho que ele virou para mim um dia e falou assim, agora eu entendi, doutora, por que nós temos que ser amigos da ansiedade e não inimigos da ansiedade, né? Então, assim, a ansiedade, ela não é um vilão que quer nos destruir, ele é um sistema de alerta que quer nos sinalizar que algo não está indo bem, como uma unha encravada, uma ferpa que entra na nossa mão, né? E o sistema imunológico ali, os linfócitos T, né? Os glóbulos, eles ficam ali vermelhos, né? Com puizinhos, colocando secreções. Por quê? Porque tem algo que está ferindo o nosso corpo químico. E não é diferente na nossa mente. Isso aqui é um órgão, o cérebro é um órgão, né? Então, isso é uma curiosidade bacana, né? Que a TCC... Quando o cliente ele começa a entender que o pensamento não é ele, é só um pensamento, né? Eu uso muito para os meus clientes kids, né? Pensa os pensamentos como as nuvens do céu.
Não é porque a nuvem tá ali que vai chover a todo momento. Uhum. Né? Não é porque a nuvem tá ali que vai ter uma tempestade. Né? Quantas nuvens agora, nesse momento, estão aí sobre nós, né? Nós nem estamos lembrando que ela está ali. Ela só está ali, né? Então, a TCC, isso é uma curiosidade da TCC com o Beck, e quantos outros que vieram contribuindo com o Beck, todos os nossos professores da especialização que vêm contribuindo, as abordagens da terceira onda que vêm contribuindo. Então, a aceitação, né? E compromisso da sua linha, que eu também não entendo tanto, mas você me indica os livros e eu leio, né? Então, assim, é muito interessante, porque às vezes, né, é só um funcionamento, que a gente tem que entender esse funcionamento. Mas às vezes a gente pega esse funcionamento que a gente chama, né, disfuncional, e a gente integra esse funcionamento disfuncional à nossa personalidade, e a gente não consegue mais separar, né, que são os transtornos de personalidade. A gente se torna aquele pensamento disfuncional, e isso gera o adoecimento da nossa mente, porque a gente, ao invés de tirar a ferpinha que está ali prejudicando, né, a gente empurra essa ferpa a mais até o ponto que a gente não consegue enxergar. Então, a TCC, eu acho que eu gosto muito, né, da TCC, sou uma estudiosa das abordagens, mas eu acho que a TCC, ela nos dá esse caminho, assim, para a gente ir identificando junto com o cliente, porque o processo é do cliente, né? Às vezes as pessoas, né, me perguntam, os amigos mais próximos, né, mas Mônica, como que você dá conta de tanta dor? Eu falo, né, a dor não é minha, por mais que eu estou ali com o meu cliente, estou do lado dele, né, estou ali junto dessa dor, o ajudando. Lógico que a gente se comove enquanto ser humano, né, mas o processo é do cliente. E eu acho que a TCC, ela não gera, ela dá muita autonomia para o cliente, porque como eu tenho pacientes que eles digam assim, vamos começar a aula, né? Não é terapia, né? É a aula. Por quê? Porque a gente a gente tem muito isso na TCC, a psicoeducação, né? A gente ensina muito o cliente esse funcionamento dele, e aí o cliente, ele começa a ter alta, a ensinar outras pessoas. Eu tenho um paciente que é a coisa mais linda, né, que a gente se orgulha em fazer parte, estar ali perto dessa construção desse indivíduo saudável, e ele vai criar um livro, né, sobre, não vou dar o spoiler aqui do livro dele, mas ele como uma pessoa que chegou doente de ansiedade, com um transtorno de ansiedade no nível muito alto, e hoje ele está vendo a transformação de uma ansiedade disfuncional para uma ansiedade funcional, e ele quer relatar isso para que outras pessoas aprendam com ele. Olha que coisa linda que a TCC traz, né? Então, o cliente, além dele, a gente ajudar ele a se desenvolver, ela não para, porque os clientes aprenderam o funcionamento e ele pode ensinar para as outras pessoas, não como um terapeuta, né? Sim. Mas você vê a psicoeducação, por isso que diz que a educação transforma, né? Então a TCC ela tem muito isso, a psicoeducação. Isso também é uma das, me interrompe, porque senão eu vou ficar falando um monte de coisa aqui, tá? Não, realmente essa curiosidade que você trouxe da psicoeducação, acho que é sensacional. A tríade cognitiva, né? Eu acho que isso tudo que você colocou são questões sensacionais e dizem muito da TCC. Então, inclusive, se você, né, cliente aí, ficou interessado nisso, quer saber um pouquinho mais sobre a TCC, pode procurar a Mônica aí. E aí, Mônica, fala aí os seus contatos para quem quiser procurar você, então, antes da gente ir finalizando a nossa live de hoje. Boa, né? Eu tô nas redes sociais, né? É Mônica Galvão. .psi de psicologia, tá? Então, com esse link aí me acha tanto no Facebook como no Instagram.
tá? Ótimo. Não sei, acho que todo mundo que está nos vendo tem acesso ao mundo digital, tá? Então lá nessas páginas vão ter meu contato, meu WhatsApp, né? Já tem o link lá que é só clicar na e bio, ir direto né? para marcar consulta. Lá no meu Instagram também, assim como Pamela, né? Nós temos a missão de falar sobre a psicologia. A gente gosta de falar da psicologia, a gente não só trabalha com a psicologia, a gente ama a psicologia. Então lá também, né, Pam, tem muitos vídeos, conteúdos interessantes para as pessoas se perceberem, se entenderem, tá? Tem o YouTube também, né, que é Mônica Galvão. Então, assim, por aí me encontra, né? Digita no Google também, psicóloga Mônica Galvão, já me acha a página do meu trabalho lá. Perfeito. Pegando o gancho que ontem o Rafael falou justamente isso, né? Que às vezes a gente dá o nosso nome por completo, porque aí a pessoa, né, jogando lá no Google, ela consegue meio que saber um pouco da nossa vida e que às vezes é legal, né? Os clientes gostam. Peraí que deu uma travadinha. Mas quero te agradecer muito, Mônica, por você ter topado, né? Dizer que o Instagram não conseguiu não fazer a live, a gente burlou, deu um jeito, e é porque aqui é assim, minha filha, se a gente não tem de um jeito, a gente vai de outro, né? O Instagram já tinha sacaneado na segunda-feira, eu fiquei esperta com ele. Sério? Né? Eu até trouxe uma frase para concluir aqui dentro da TCC, não, né? Que combina com a nosso Instagram, né? Não é o evento em si que gera as emoções e os comportamentos, mas sim, né, o que nós pensamos sobre o evento. Nossas emoções e comportamentos são influenciados pelo nosso pensamento. Então, se na hora que o Instagram não funcionasse, a gente pensasse, não vai dar certo, tá vendo, nada na minha vida funciona, até o Instagram, até a internet lá, que nem me conhece, tá me sabotando, a gente não teria, né, nos comportado para vir pro Zoom, para colocar a live. Então, na hora que o Instagram não funciona, a gente pensa, né, tá tudo bem, eu vou dar um outro jeito, eu sou um ser humano completo, a minha mente, ela é incrível, da raça humana eu sou o ser mais desenvolvido, né? Como diz Vygotsky, né? A diferença do ser humano para o animal irracional é porque nós podemos nos desenvolver, nós não nascemos com uma caixinha pronta, a gente pode, com respeito ao nosso corpo biológico e orgânico, conseguir sim as coisas que a gente precisa, né, Pam? Acho que é isso. Com certeza. Obrigada, Mônica, foi maravilhoso, um beijo, pessoal, né, segue Mônica lá, que vale a pena, e quem sabe a gente volta num próximo ciclo aí pra gente conversar mais, tá bom, Mônica? Obrigada por tudo, um beijo e até mais. Até a próxima. Pessoal, não vão embora, que eu vou anunciar então ainda. Queria agradecer novamente a Mônica pela live de hoje, foi maravilhosa. Mas a gente não acabou, nosso ciclo vai continuar ainda aí. Nós temos mais 3 semanas de ciclo de live, então não perca. Se você quer saber mais sobre psicologia, vem com a gente que a gente tem muita coisa para falar. Hoje, infelizmente, não deu para ser tudo pelo Instagram aqui, mas eu acho que a gente conseguiu cumprir, né, com a nossa função aí de passar, né, essas informações para vocês. Então, não deu para assistir hoje? Fica triste não, tá aqui no IGTV, vai pro YouTube também. Vou passar pra Mônica para ela botar lá nas redes sociais dela também, porque acho que vai ser muito interessante. E a gente se vê na segunda-feira, tá bom? Eu divulgo ainda hoje o restante das lives da semana que vem, tá bom? Um beijo, um abraço, ótimo final de semana e até segunda. Espero você!